Bom, sobre o aspecto da reunião, achei ela extremamente positiva, porque ela sintetiza a preocupação mais legítima dos políticos de Alagoas, de toda a bancada federal de Alagoas, aqui majoritariamente representada, todos os senadores e todos os deputados, os ausentes foram representados, e que assumiram a crise porque passa a zona da Mata Canavieira de Alagoas como um problema de Estado. Então, nesse aspecto, é, é muito positivo, porque a crise, né, a devastação que está acontecendo na maior atividade econômica do Estado, ela transcende aos agentes econômicos envolvidos, que são os fornecedores de cana e os industriais do açúcar e de etanol, à condição da política, de todos os políticos de Alagoas, né? Então, nesse aspecto, foi positivo. No que diz respeito ao encaminhamento da reunião, já não foi tão positivo assim, né? Há o reconhecimento de que é uma crise sem precedentes, né? Mas que, como ministro responsável, presente, o ministro do Planejamento, ele só pode tratar de assuntos que tecnicamente estejam alocados no orçamento da União, e como este assunto, o socorro, né, fiscal, financeiro que foi solicitado, não frequenta o orçamento vigente, ele não pode ter solução técnica, o que remeteu a bancada a uma solução política que só pode ser desenvolvida pela Presidência da República. E assim os parlamentares decidiram. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação, né, dos plantadores atualmente. Quais são os maiores problemas que vocês estão enfrentando hoje com essa estiagem? O problema da estiagem, ele é um mal. A atividade econômica, e no caso específico aqui da cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar, ela é sujeita a chuvas e trovoadas, nesse caso não do clima. Você tem problemas de preço, você tem problemas de fluxo financeiro que surge por razões das mais variadas, e você vai administrando. Agora, a estiagem, ela é um problema muito sério, porque ela subtrai uma parte muito expressiva da produção, de uma produção que você investiu para tê-la e não tem, né? No caso de Alagoas, nós estamos saindo de ao redor de 29 milhões de toneladas de cana, que é o nosso histórico clássico, para 16 milhões de toneladas de cana, e poderemos ir a 13 ou a 10 na próxima. Então, isso é o maior dano que a estiagem pode causar na atividade produtiva. A consequência disso é menor circulação de renda no Estado. Nós estamos falando que essa seca de 3 anos seguida no Estado de Alagoas está subtraindo de renda uma circulação ao redor de 8 bilhões de reais por ano. Isso, não, cumulativamente, nesses 3 anos, 8 bilhões. Isso é todo o orçamento fiscal do governo do Estado de Alagoas, para vocês terem a ideia do que é que significa essa subtração de renda pela não produção de cana em decorrência da seca. Então, primeiro fato, renda não circulante no Estado de Alagoas, que tem ainda nessa atividade o maior polo ainda de atividade econômico-social. Segundo, é natural que você produzindo menos, você emprega menos, ou demite mais, o que para o Estado de Alagoas também é muito danoso. Nós estamos falando de 110 mil empregos diretos, sem contar as famílias, os empregos indiretos. E aí você desencadeia um processo que não há controle sobre ele, de inadimplências, enfim, né, de generalizadas. A única preocupação que, nesse momento, o setor ainda está conseguindo manter é a regularidade do pagamento dos empregos que ainda estão mantidos, não é? Essa é uma questão fundamental, o pagamento de salário está mantido. Tudo mais está sendo administrado com tolerâncias aqui e acolá de inadimplência, o que é inconcebível de você manter isso por muito tempo, sem que haja a possibilidade da reposição total ou parcial, momentaneamente, dessa receita que foi perdida. Nós defendemos aqui que o primeiro socorro seja concedido aos fornecedores de cana, não é? É natural que qualquer ajuda, qualquer programa de governo comece e se intensifique com os fornecedores de cana. Nós estamos falando aí de 18 mil fornecedores de cana independente.
e, num ato seguinte, atingir as indústrias. Não é? Mas é natural de que é saudável e é providencial que os fornecedores de cana recebam esse atendimento muito mais imediato do que as empresas industriais, sem excluí-las do processo. E agora, qual é a expectativa? O Lessa falou que acredita que nesse semestre ainda consigam resolver essa situação. É a mesma expectativa também do senhor? O deputado Ronaldo Lessa, ele elege esse período não é por uma questão pessoal. Ele elege porque nós estamos terminando uma moagem de cana, chamado período de safra, estamos entrando num período de entre-safra, que é um período que normalmente já não tem produção, e agora não tem produção e não tem os recursos de uma produção menor. Então, ele elege esse semestre como sendo determinante. Ele elege por essa razão, porque se nós não tivermos recursos para cobrir esse período de entre-safra, que já será uma entre-safra longa, porque a safra foi menor, nós estaremos vivendo um processo quase de desertificação da agricultura alagoana. É por esse motivo que o semestre é decisivo para que venha uma sinalização de socorro extra à atividade econômica.